Olá, José, tudo bem? Boa tarde. Olá, Bruna, Rafaela, tudo bem? Boa tarde. André, boa tarde. Cláudia, Carolina, boa tarde. A nossa convidada já está aqui. Boa tarde, Gretel. Cláudia, já te achei. Olá, Michelle. Irmã, tudo bem? Olá, Tudo, Cláudia. boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Bom te ver. Ainda bem, né? Está chovendo por aí, não Sim. está? Tá ameaçando chover novamente. Ontem choveu bastante, né? Hoje tá um dia inteiro no nublado, mas amanhã é previsão de De sol. sol? Ai, que É, bom. o Melhor. receio é por conta só da internet, do sinal, né? Isso mesmo. Mas Então, que meu bom, som está Cláudia. tudo bem? Tudo certinho. Eu tô te ouvindo bem, vendo bem, você Perfeito. também? Também. Olha quem já tá aqui do lado, passou para te dar um oi. Lupita! Hoje, Que hoje ela querida! apareceu, que tá aqui do lado. Ah, que bom. Boa tarde a todos e todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vou iniciar já, Cláudia, aqui os trabalhos, as atividades, e Ok. já para poder passar a palavra para você enquanto as pessoas estão chegando, eu vou fazer a apresentação de sempre. Então, eu sou o Antônio Ferreira, sou professor da UFRJ. Esse é o projeto Conversas sobre Ensino de Línguas. Hoje é a 26ª live e última desse projeto, que me tanto trouxe aí felicidade, novos amigos, novas trocas, aprendizagens. E hoje a nossa convidada é a professora doutora Cláudia Cristina Ferreira, da UEL. Então vou fazer uma rápida apresentação da sua formação, que é muito rica, pelo que eu anotei aqui, É vou ter bem que híbrida, resumir, né? e isso é ótimo. E aí vou fazer uma rápida apresentação da professora Cláudia. E esse projeto, na verdade, já falando já com um tom de término, ele visou trazer aqui para o debate pesquisadores da área de espanhol, de outras línguas, língua inglesa, língua francesa, língua materna, para discutir um pouco as pesquisas na área de linguística aplicada ou de ensino de línguas, para compartilhar também perspectivas teóricas diferentes da nossa disciplina do curso. E aí, então, agora eu passo para a apresentação da nossa convidada. Ela possui graduação em letras, habilitação em inglês, português, espanhol, tem também a graduação em direito, ela é mestra em letras pela UEL, doutora em estudos da linguagem, também pela mesma universidade, é pós-doutora em tradução pela Federal de Santa Catarina, tem várias especializações na área de ensino de língua inglesa, estrangeiras, metodologia do ensino de língua portuguesa, metodologia do ensino superior, contação de histórias, literatura, então uma formação muito rica e, como a Cláudia falou, muito híbrida. É professora da UEL, atuando da Universidade Estadual de Londrina, atuando na graduação e também no mestrado profissional em línguas estrangeiras, que é uma experiência ainda muito recente, né, no nosso país. Tem uma ampla experiência institucional, é coordenadora do Laboratório de Línguas, coordenadora da especialização de línguas estrangeiras, e como temas de interesse de pesquisa, a área de ensino-aprendizagem, de espanhol língua estrangeira, espanhol língua adicional, fraseologia, estudos da tradução, linguística contrastiva, material didático. A Cláudia tem títulos interessantíssimos das suas falas, como o de hoje, né? Nem preto no branco, nem 8 e 80, o papel das matizes culturais, dos culturemas. Então, hoje é o dia que a gente vai, de fato, aprender um pouquinho sobre fraseologia, lexicografia, culturemas, e a fala da Cláudia está riquíssima nos títulos. Mas, para o final, eu vou voltar a falar de novo dos títulos das publicações, nas indicações de leitura, mas eu já vou passar a palavra para a nossa convidada do dia. Muito obrigado, Cláudia, pelo aceite. Para mim é um prazer assim imenso, né? Uma honra estar aqui com você, né? Eu sempre assisto. Quando não tem reuniões, eu estou aqui para acompanhar o projeto. Então, um projeto riquíssimo, temas assim variados, né? Diversificados de muita relevância, né? Para o processo de ensino-aprendizagem. No meu caso, eu dou aula de espanhol na UEL.
Então, eu sempre procuro aí participar para poder melhorar um pouquinho, né, as reflexões em relação aos temas que você abordou. Então, muito obrigada pelo convite, espero contribuir também hoje, e o prazer, ele é dobrado hoje, né, porque é o último dia, então olha que honra, né, que responsabilidade encerrar o seu projeto, né. Então, para mim, é um motivo de felicidade maior ainda. E por isso que hoje estou, ó, vestida em sua homenagem, né? Oh, Um pouco de arara, o tema não é preto no branco, então a gente vai é, conversar sobre isso. que Aí eu bom. coloquei uma roupa assim para poder trazer essa referência, né? Bom, então a gente dividiu a conversa de hoje em 3 blocos. O primeiro, eu vou comentar um pouco sobre a questão de língua e cultura, esse enlace, né? O segundo, eu vou trazer um pouco alguns exemplos da fraseologia, da lexicografia, e o terceiro de culturemas. Então, só para nos localizar aí. Assim que eu finalizar um bloco, já aviso, né? O pessoal que está nos assistindo, aviso o Antônio, e a gente vai discutindo, interagindo um pouquinho sobre isso. Bom, aí eu adoro títulos, né? E uns títulos assim bem interessantes, pelo menos eles são divertidos, as pessoas quando leem os títulos elas riem muito. Isso já é bom, né? Diante desse contexto tão difícil, tão intenso, tão triste, então é bom sempre rir um pouquinho. O primeiro eu coloquei para tratarmos sobre a questão de língua e cultura, esse título de falar um pouco sobre a questão de como que é esse casamento, é um casamento perfeito, é chover no molhado, é bananeira que já deu cacho, né? Então, por que essas imagens, né? Bom, a meu ver, de acordo com as leituras, com as experiências que eu tive na graduação, na pós, essas interações com os textos, né? O que os teóricos dizem, né? Até esse ano falaram, né, para uma orientanda minha, mas isso é tão óbvio, né? Não é chover no molhado, falar que língua e cultura são uma só, né? Mas será que é tão óbvio assim, né? Será que é descabido, né? Será que não tem razão de ser? Aí eu comecei a fazer algumas reflexões de acordo com as culturas, com os teóricos, né, que falam sobre cultura, abordam cultura, e dialoguei um pouco com os meus alunos, que eu ministrei a disciplina no MEPLEN agora, que é o mestrado profissional da UEL, né, e nós finalizamos ontem também com o evento, e eles apresentaram também ansiosos, né, o coraçãozinho bate forte quando é a hora de participar. Bom, então por que isso? Quando a gente pensa em língua e cultura, é realmente uma relação dialética, né? É uma relação que há esse diálogo, essa proximidade, essa interação, de que às vezes você não consegue ver o que é uma e o que é outra, né? É como se fosse uma relação em espelho, porque a língua reflete cultura e vice-versa, ou uma relação como se fosse uma moeda, né? Por que essa metáfora da moeda, né? Porque é como se fossem duas faces do mesmo objeto, né? E também quando nós pensamos aí na questão dos gêmeos siameses, né? Nós podemos ver aí que essa reflexão, podemos fazer essa reflexão. Será que os gêmeos, por exemplo, né? Eles eram uma única pessoa ou eram duas, né? Então, assim a língua e cultura. E aí nós vemos essa relação de intimidade, de enlace, né? Imbricada para que nós possamos trabalhar em sala de aula. Não tem como você chegar em sala de aula e falar para o seu aluno, olha, hoje a aula é de língua, amanhã vai ser de cultura, né? Didaticamente, nas escolas de educação básica, nas universidades, né, ensino superior, o que nós fazemos? Nós procuramos dividir língua e literatura, né, para que, didaticamente, para que o aluno tenha essa noção do que vai ser trabalhado. Mas, na verdade, na prática, elas vêm todas juntas, tanto língua, literatura e cultura, né? Então, não tem como separar isso. Nós aprendemos muito de língua e de cultura, né? Língua até em contexto, ao você ler um poema, ao você ler um conto, um romance, uma novela, né? Então, por isso que nós falamos dessa relação mesmo de espelho e como se fosse uma moeda entre língua e cultura, né? Bom, seriam então duas faces da mesma moeda. Né? E por que chover no molhado? Que eu acho que não é, já respondendo, né, chover no molhado. Porque muitos materiais didáticos, né, e também muitos professores, às vezes,
dizem, eu trabalho cultura, aspectos culturais em sala de aula, mas como que é a concepção que ele tem de cultura, né? E aí nós temos aqueles famosos três vertentes ou três tipos de cultura: a cultura com C maiúsculo, minúsculo e com K, né? Então, a cultura com C maiúsculo era aquela antiga, né? Que a gente pode aí se lembrar das manifestações artísticas, como pintura, literatura, escultura, enfim. E dentro desse aspecto, antigamente, como que era a concepção de trabalhar a cultura? É você trabalhar com os clássicos da literatura. Vou ensinar inglês? Trabalho, então, com texto, fragmentos, né, de Shakespeare. Vou ensinar espanhol? Eu trabalho, então, com fragmentos, com excertos de, por exemplo, Cervantes, né? Então, com os clássicos aí, com as obras canônicas, né? Mas isso mudou. Então, como que nós vemos cultura atualmente? Que é o segundo tipo com C minúsculo. Então, cultura seria o quê? Com C minúsculo. É realmente esse dia a dia, o nosso cotidiano, quais são os gestos que você faz ao cumprimentar alguém, ao se despedir, né? Ao dar presentes, como que a gente tem que agir, quem recebe, quem dá esse presente, ao convidar alguém para ir à sua casa, quando você encontra alguém, daí tudo bem? Passa lá em casa, mas será que realmente você quer que a pessoa passe na sua casa? Ou foi, né, uma questão de etiqueta, enfim, né? Então é mais ou menos dentro dessa ótica, né? Então, por isso que trabalhar língua e cultura não é chover no molhado, ainda tem pensamentos de professores que pensam que trabalhar cultura é só trabalhar com textos canônicos, né? Ou vou contemplar uma música, hoje um texto musical, né? Ou um curta-metragem, um longa-metragem, falar de cinema, e abordei cultura. Festividades que eles adoram, né? Então, Dia de los Muertos. Então, eu trabalhei cultura, né? Então, os meus alunos se fantasiaram, vai além. Então, está além de você trabalhar apenas festividades. É você saber essa questão da proxêmica, da paralinguagem, né? A questão da cronêmica. Então, saber que quando eu digo buenos dias, buenas tardes, buenas noches, vai além de simples forma de saudação, e que tem algo implícito aí, além de você cumprimentar ou se despedir de alguém, né? Se você almoçou, não almoçou, jantou, não jantou, dormiu, não dormiu, acordou agora, né? Então, são esses fatores que eu gostaria de salientar e que não é bananeira que deu cacho, porque ele não é inútil, é uma informação útil até hoje, né? E nós temos aí que enfatizar, tanto é que sempre quando eu ministro a disciplina, o MEPLEN, ele surgiu, que é esse programa de mestrado profissional, em Letras Estrangeiras Modernas, ele surgiu em 2014. Então, desde 2014, ele é bienal, eu ministro a disciplina e sempre há contribuições em relação à gestualidade, comportamentos, enfim, por esse aspecto, né? Então, só para abrir a nossa conversa de hoje, já vou encerrar para dar um espaço para diálogo, para interação, né? Só uma pinceladinha, porque não tem como você colocar tanta informação em pouco tempo, mas é só para dar aquele gostinho de quero saber mais, onde que eu busco essas informações, né? Depois até posso disponibilizar meu e-mail, se vocês quiserem também, para fazer outras perguntas, ok? Então, finalizando Ótimo, Cláudia. o bloco. Ótimo, Cláudia. Na verdade, assim, surgiu só um comentário da Daisy, que também foi nossa convidada, né? Já me perdi aqui nas semanas, mas foi desse mês, contribuindo com uma informação dizendo que ela gosta muito do conceito de cultura do Roberto da Mata, né? É bom quando a gente também dialoga, né? Eu acho que aí é o papel também da linguística aplicada, de pegar conceitos da própria área de ensino, aprendizagem de línguas, mas dialogar também com conceitos da sociologia, da filosofia, para ampliar essas três visões que você trouxe de cultura com C maiúsculo, minúsculo, com K. E agora com K, né? Que eu esqueci de falar, que é restrita a algumas tribos, né? Enfim, a um grupo menor de pessoas. Sim, sim, mas assim, achei muito interessante, anotei aqui essa questão da metáfora que você trouxe do espelho, da moeda, né? E como isso ainda é presente assim na prática dos professores, acaba sendo um senso comum, né? Do professor ainda ficar nas saudações, nas festividades, nas festas, ou talvez assim de divulgar o próprio material didático com aquelas figuras emblemáticas, né?
a figura da Mafalda, da até, Frida. eu acho que enfatizando, reforçando, na verdade, alguns estereótipos, né? E o que Sim, é justamente desconstruir isso, né? E por isso que eu já pego um gancho, só para complementar esse primeiro bloco, falando da linguística contrastiva, né? Então, professora Ádia, ela estuda há muito tempo, então eu estudei no meu doutorado com ela, vi as contribuições enquanto aluna, enquanto professora também em sala de aula. Nós temos aí como um dos pioneiros o Robert Lado, né? Que fala muito bem sobre a questão de você contrastar línguas e culturas, e até que está aqui nos ouvindo, né? Como também participante aqui, a professora Gretel, né? Ela diz, será que então a linguística contrastiva é algo fora de moda, né? Não se usa mais? E ela vai dizer que, e depois ela pode dizer se eu estou falando certo ou não. Ou não. Né? Ela vai comentar que, olha, é impossível você chegar numa sala, numa aula, né, de uma língua estrangeira, vamos supor que eu não saiba russo. Primeiro contato com a aula de russo, minha primeira aula. Né? É impossível dizer que eu não vou consciente ou inconscientemente contrastar línguas e culturas. Então, como se escreve, como se pronuncia, questões da estrutura linguística, gramatical, né? Enfim, aí nós temos os níveis de contraste, fonético, fonológico, morfossintático, léxico-semântico e o cultural também, né? claro. Sim. Não, e isso é riquíssimo, assim, para a gente pensar que realmente a gente precisa. Greta ele falou que está corretíssima. A gente Que precisa, na bom. verdade, partir, né, desses diálogos, desses contrastes, mas para ampliar, para fazer com que o aluno também amplie aí o seu repertório, né? Seja ele linguístico-cultural, para que possa ampliar aí seus horizontes. Então, Cláudio, a gente pode partir para o segundo bloco, que aí também quem tiver algum comentário ou pergunta, pode ir colocando aqui no chat, que no final, ou no meio dos blocos, eu vou repassando para a Cláudia. Perfeito. Bom, então dentro desse tema, né, só finalizando aí, que eu queria só comentar que dentro de língua e cultura a gente tem mania de falar, principalmente o brasileiro pensa, não preciso aprender a estudar espanhol porque eu me comunico, eu entendo, né? Então não é bem assim, é importante estudar sim, né, para a gente não cair nesses estereótipos, enfim, visões distorcidas aí da língua, e até pensar que essa relação, né, de antagônica de certo e errado. Então, o espanhol é a maneira errada de se falar, o português é o certo, né? E não, né? A gente tem essa visão de que bárbaro é o que o outro faz e o nosso é o correto, né? Bom, então, fechando isso, aí nós vamos para a questão de lexicografia e o segundo bloco e fraseologia, né? Bom, lexicografia e fraseologia é interessante e vão também demonstrar essa relação de indissociável entre língua e cultura, né? Porque como que nós podemos ver isso? No nosso cotidiano, igual eu falei, no dia a dia, nos comportamentos, nas tradições, mas em lexicografia também, sim, né? Porque o que o lexicógrafo, o metalexicógrafo, eles vão fazer? Eles vão estudar estruturas linguísticas e também culturais, né? Então, eu posso encontrar expressões idiomáticas, gírias, clichês, bordões, colocações, locuções, provérbios, que também recebem o nome de, ou sentenças proverbiais, né? Que também nós podemos ver como sinônimo de parêmias, né? Os provérbios. Então, nos dicionários, nós encontramos essa riqueza também de informações, que elas vão além do consulente apenas buscar o significado de alguma palavra ou os sinônimos daquela palavra para não repeti-la, para enriquecer o seu vocabulário, né? Então, eu posso também aprender questões culturais. Então, é interessante porque o lexicógrafo, ele vai observar nessa elaboração nos estudos e também na elaboração dos dicionários, esses fatores que vão além dos linguísticos, né? Para contemplar ali questões que estão estandardizadas, que estão convencionadas e aceitas e compartilhadas por toda determinada comunidade linguístico-social, cultural, né? Bom, e é interessante nós estudarmos também com dicionários e contemplá-los em sala de aula, porque quanto mais dicionários uma língua tiver, né? Vamos supor que nós tenhamos 10 dicionários, grandes dicionários de português, mas nós vamos consolidar aquela língua, que no caso é a língua portuguesa, dentro dos contextos sociais, econômicos, não apenas linguísticos e culturais, né?
Aí, só umas anotações para não me perder. Aí, então, nós vamos para a fraseologia. Como que a fraseologia pode ser vista dentro dessa relação de indissociável entre língua e cultura, né? Então, o que vem a ser a fraseologia? A fraseologia, ela tanto pode ser a disciplina, como ela pode ser uma ciência. E aí, tem alguns embates aí entre os teóricos que dizem a fraseologia seria uma vertente, né, da lexicografia. Outros, como por exemplo a professora Rosimeire Monteiro Plantan, vai dizer que é uma ciência que é independente, né? Ela não seria uma ramificação, né? Uma vertente aí, digamos, uma subteoria, uma subciência, né? Uma subdisciplina da lexicografia. Então, dentro desse aspecto, nós temos aí o que é fraseologia. Então, nós podemos ter esse binômio, tanto a disciplina, que vai estudar os fraseologismos, quanto a própria ciência, né? E aí, o que são fraseologismos? E aí nós temos sinônimos. Vocês podem, nos textos, né, de teóricos, encontrar fraseologismos, sinônimos deles como unidades fraseológicas, que é a terminologia adotada pela professora Rosimeire Monteiro Plantan, da Universidade Federal do Ceará. Também podem encontrar frasemas, além de unidades fraseológicas, e fraseologismos, né? Então, aí nós temos sinônimos. E o que são? São unidades, palavras, né? Que podem ser duas ou mais palavras, na verdade, são unidades complexas, duas ou mais palavras, que vão trazer aí muito da questão social, cultural e linguística, né, de determinada comunidade, de determinado país, determinada região, né? Quando eu digo oxente, né? Quando eu digo égua, quando eu digo arre égua, né? E alguns outros termos, vocês sabem identificar. Por quê? Porque eles são carregados de questões culturais e, no caso, regionais, né? Então, tipos de fraseologismos ou unidades fraseológicas ou frasemas. Nós temos a subclassificação. Podem ser expressões idiomáticas, podem ser também clichês, jargões, gírias, colocações, locuções, né? E até nós temos aí os provérbios, que eles acabaram se dividindo e temos uma outra ciência que é a paremologia, que é tratar dos estudos dos parêmias, né? E que são os provérbios, né? Ou sentenças proverbiais. Então, todos eles estão englobados aí, né, dentro dessa ciência maior. Bom, nós temos algumas classificações que nós podemos dizer. E aí, quando eles trazem essas unidades trazem questões culturais mais latentes, mais intensas, na verdade, mais explícitas, nós temos depois um outro fenômeno que eu vou tratar no terceiro bloco, que são os culturemas. Mas só finalizando o segundo bloco, então eu vou dar alguns exemplos de fraseologismos, frasemas ou unidades fraseológicas. Então, elas podem versar sobre, por exemplo, partes do corpo, sobre nomes de pessoas, né, que no caso são substantivos próprios, sobre lugares, que seriam os topônimos, né? Enfim, então alguns exemplos para vocês terem uma noção. Bom, aí quando eu digo, aquela pessoa ali, determinada pessoa, né? Determinado amigo que eu tenho, ele está dando uma de João sem braço, né? Então, quando eu falo ser alguém, né, que tenha essa conotação, digamos assim, ser um João sem braço, ser uma Maria vai com as outras, né? Então, eu tenho nome, João, Maria. Quando eu tenho nome de pessoas, eu posso classificar, denominar essas expressões de antropônimos, ok? Quando são partes do corpo, né? Igual eu falei, João, dando uma de João sem braço. Braço também é parte do corpo. Então, eu posso dizer que são somatismos, né? Eu posso, nossa, ele parece um cachorro abandonado, um cachorro sarnento, enfim. Então, cachorro são animais, eu chamo de zoônimos, né? Então, assim, nós temos várias. Tanto em provérbios, eu tenho as classificações, quanto também em expressões idiomáticas, tá bom?
E aí, por exemplo, eu tenho, em termos de comida, também gastronomismo, os alimentos, né? Aí, quando eu falo assim, rapadura é doce, mas não é mole, não. Né? Então, rapadura é um alimento, então também eu tenho aí. Assoviar e chupar cana. Cana é um alimento, né? E assim por diante. Aí seria considerado um gastronomismo, tá bom? Então, para vocês terem uma noção, uma ideia de como eu posso ver isso, essa relação mais íntima entre língua e cultura em diversos aspectos, né? Só mais uns 2, 3 exemplos para vocês terem uma noção. Agora, de parêmias, né? Ou provérbios, eu tenho assim. Deixa eu pegar essa outra lista aqui, que é mais interessante. E aí até comento uns exemplos do espanhol para vocês se localizarem também, né? Vamos aqui. Cria cuervos e te sacarán los ojos. Olha, eu tenho cuervos, que é animal, então é zoônimo. Ojos, que é parte do corpo, então somatismo, né? E são provérbios, são parêmias. Então aí eu tenho essa relação em espelho de língua e cultura, tá bom? Mais um último exemplo para a gente finalizar esse segundo bloco. Olha, no se puede hacer tortilla sin romper los huevos. Então, olha só, tortilha, né? Também é outro alimento, então eu teria esse gastronomismo, né? Então, dentro desse aspecto de fraseologia e de lexicologia ou lexicografia, eu tenho essa contribuição que elas fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, ao consultar um dicionário, eu posso aprender muito mais do que simplesmente o significado ou um sinônimo. E ao utilizar expressões, utilizar provérbios, eu posso aprender questões que vão me dotar de maior competência para transitar entre essas duas línguas, no meu caso, o português e o espanhol. Né? Então, vai demonstrar mais espontaneidade, mais intimidade com a língua, mais conhecimento nesse sentido. Né? Fico aberta aí para o segundo bloco, alguns comentários, dúvidas. Que ótimo, Cláudia. Você está sendo super clara, estou anotando aqui esses exemplos. Antes de trazer aqui dúvidas, questionamentos, não posso deixar de colocar aqui as mensagens carinhosas das suas alunas, dos seus alunos, né? Teve aquele momento que você pediu para a Greta ele confirmar, né? E aí a aluna Aline disse, a única vez que a Cláudia errou foi quando ela pensou que estava errada, uma fada sensata. Também tinha outro comentário carinhoso da Carolina, no final eu repasso mais esses comentários. Agradeço aí, as minhas queridas alunas. Como a gente está no tempo, eu vou tentar assim, trazer alguns comentários. Também acabou de chegar um da Luziane e vou tentar já incluir nesse bloco. Então, primeiro, um comentário aqui do José, dizendo que os exemplos ajudam a esclarecer bastante né, os seus conceitos. A Daisy trouxe um outro exemplo aí de uma expressão idiomática, tener una memoria de elefante. A Joyce também, a Joyce hablar por los codos. E já vou e já vou ler a pergunta da Luziane, mas assim, duas questões assim para o debate, complementando, eu acho que o que você trouxe, eu acho que a gente tem muito quer dizer, primeiro um desconhecimento, né, na nossa própria área, de alguns centros formativos. Até na nossa conversa eu disse que aqui na região sudeste acontece isso em relação à lexicografia, à fraseologia, mas eu acho que isso é um ponto que a gente precisa de mais pesquisas, e aí o seu grupo, né, vem contribuindo bastante para a gente pensar essas questões. Um outro debate acaba sendo também uma briga, né, Cláudia, entre os dicionários monolíngues, bilíngues, multilíngues, e pelo que você falou, o importante é ter dicionário, o importante é a gente ter esse repertório para os nossos alunos. Eu não sei se esses dicionários dão conta, né? Isso que também é uma outra curiosidade, talvez como trabalhar esses aspectos na sala de aula. E eu achei assim, nos textos que você me passou, uma definição muito bonita, muito sensível, né, da professora Maria Luiz Ortiz, da UNB, para fraseologia, quando ela diz, descreve o colorido e a sabedoria de ler um povo. Eu achei isso tão bonito, né, tão sensível, e aí queria trazer essas questões assim, também motivadas a partir da sua fala. E acabou de chegar aqui 2 comentários que eu vou ler direto na tela aqui para você, comentários, perguntas, um da Luziane, de Santa Catarina, que disse, quando estudei fraseologismos e quis investigar nos materiais didáticos,
me frustrei porque achei a área bem limitada e restrita à tradição da linguística, da forma. Como está hoje, né? Como isso está sendo pensado no chão da sala de aula. E tem também um comentário, uma pergunta da Gretel. Nos estudos que você trabalha com diversas áreas da fraseologia, provérbios, expressões idiomáticas, etc., você se centra em questões, em outras questões como o campo semântico envolvido, por exemplo? A Aline, eu ia falar de Brasília, mas de Minas agora, disse, recebo intercambistas e a questão dos estereótipos é sempre um desafio. Então, Cláudia, são essas questões. Nós temos 30 minutos já de live, só para você se organizar, para depois a gente ir para o último bloco. Tudo bem, então eu vou tentar aí, responder as questões, são várias dúvidas ou perguntas, né? Vamos ver se eu dou conta. Bom, a primeira pergunta então, em relação aos dicionários, e realmente, independente se o dicionário é monolíngue, bilíngue, multilíngue, se ele é contrastivo, se ele é escolar, até tem muitas críticas em relação a dicionários escolares de bolsa, né? Independente do dicionário, se nós passarmos a utilizar os dicionários com mais frequência, né? Consultá-los de uma maneira mais cotidianamente, digamos assim, não apenas para buscar significados ou sinônimos, nós vamos aprender a riqueza que está contida ali em cada dicionário, né? Assim como não existe um livro didático perfeito, que já nos dizia Prabhu, há muito tempo, né, algumas décadas, não há um dicionário perfeito. Por quê? O próprio Welker, né, perdoa a pronúncia, ele diz que não tem, principalmente dicionários impressos, não tem como você contemplar em questões de números de páginas, questões financeiras e até trabalho mesmo, recurso humano, todas as palavras. Por quê? Porque as palavras, a língua é dinâmica, elas mudam em interação, em relação a tecnologias, a tudo isso. Então, elas vão se adaptando, se ajustando, há neologismos, vão, então, se modificando. E por isso que é importante essa consulta, esse trabalho com dicionário, não apenas para traduzir, como era, né, a concepção antiga para o ensino estrangeiro adicional, né? Então, eu vou ter que traduzir um fragmento de texto, é só tradução, ipsis literis, não. Vai além disso, né? Então, eu posso aprender muito mais. Então, em relação aos dicionários, era isso. Em relação aos fraseologismos em sala de aula ou nos livros didáticos, eu iniciei meu estudo não faz tanto tempo assim, eu comecei principalmente devido a duas orientandas que eu tive no mestrado, a Ana Paula Mantovani Vieira e também a Thalita, né? Então, a Thalita, ela chegou com essa proposta, ainda ela fazia especialização e depois ela acabou desenvolvendo um glossário no mestrado. E a Ana Paula acabou fazendo um blog com atividades, enfim. Então, no início, que foi em 2016 isso, que eu comecei os meus estudos, né? Então, realmente era um pouco mais restrito. Os estudos em relação à fraseologia, eles ganharam mais peso na década de 80 para cá, no Brasil, né? E realmente antes era mais restrito também em livros didáticos, em recursos, em materiais sobre isso. Hoje em dia eu vejo que vai além. Tanto vai além que nós vamos ver os culturemas, né? E alguns exemplos e definição. Então, hoje eu vejo que há um olhar mais aberto em relação aos fraseologismos em si, tanto livros teóricos quanto materiais didáticos, né? Quanto até o próprio uso em sala de aula. As pessoas estão vendo como algo lúdico, algo que vai otimizar o próprio processo de ensino-aprendizagem. Então, melhorou. Já ampliaram os estudos e a presença está mais forte nesses materiais em sala de aula. Em relação à pergunta da professora Gretel, o que eu estudo, né? Se vai pela questão do campo semântico, enfim. O que eu tenho me concentrado agora é especialmente em relação aos culturemas. E aí eu já passo gancho para o terceiro bloco, né? Para a gente interagir mais um pouquinho depois. O que são os culturemas? Os culturemas têm uma definição
de Vermeer, né, que é um pouco antiga, mas é válida até hoje. Depois a gente vai fazendo umas readaptações, né, e trazendo para os dias de hoje. Como que ele vê? Ele vê como um fenômeno que seria um fenômeno linguístico e cultural, que quando você analisa determinada comunidade linguístico-cultural, você vai, né, numa comunidade X, você vai ver que aquilo é compartilhado, é aceito por aquela comunidade, acordado, e aí você vai tentar transpor isso para uma comunidade Y e você vai ver que fica difícil. Por quê? Porque ela vai se revelar como pertencente à comunidade Y, né? Então é aquela história da identidade. Eu vou ter consciência da minha identidade, sobretudo na negação. Quando eu vejo a identidade do outro, quando eu consigo enxergar como que o outro é, aí eu volto para a minha. Né? Aí eu me ressignifico, eu me reavalio, né? Eu vejo como que é a minha postura, a minha maneira de ser, a minha conduta. Então, dentro desse sentido, que é o Culturema. Exemplo, vamos lá. Eu até fiz aqui duas tabelinhas para mostrar para vocês, né? Vamos pegar o Culturema Futebol, que todos adoram, né, falar no futebol. É bem polêmico, né? Ah, todo brasileiro joga futebol e toda brasileira dança samba. Será, né? Então aí eu trouxe os dois emblemáticos, o futebol e o carnaval. Bom, futebol. Olha só o Culturema presente também no futebol e no carnaval em termos de expressões idiomáticas. Eu posso observar a presença, evidenciar a presença de Culturemas onde? Expressões idiomáticas, provérbios, gestos, né? Então, também eu posso passar para esse sentido da gestualidade. Bom, futebol, olha, quando eu digo ficar para escanteio, na marca do pênalti, pendurar as chuteiras, deixar no banco, né, ou banco de reserva, estou para reserva, bater um bolão, vestir a camisa, bater na trave, agora é só correr para o abraço. São expressões que a gente tinha. Ah, cartão vermelho para você, né? Cartão vermelho para Cláudia porque ultrapassou o tempo. Aí o Antônio não convida mais. Então, são culturemas, né, do âmbito do futebol evidenciados em expressões idiomáticas. Então, aí eu posso, já respondi, já fui para o terceiro bloco, né, para deixar um pouco mais evidente como que é. O outro é o carnaval, né? Quando eu penso em carnaval, e também evidenciado em expressões idiomáticas, eu tenho, por exemplo, rodar a baiana. Ela ficou brava e rodou a baiana, né? Eu adoro o Antônio, adoro as lives do Antônio. Sempre que eu posso, eu assisto. Então, é jogar confete, né? Ficar jogando confete aí no Antônio. Outra coisa, estou muito brava com a pessoa, então eu vou sambar na cara, né? Então, outra expressão, sambar na cara, né? Isso vai dar samba. Outra expressão, dar samba, tá bom? Então, são dois exemplos de culturemas presentes aí em expressões idiomáticas do âmbito do contexto do futebol e do carnaval, para vocês entenderem um pouquinho melhor o que seria isso. Tá, mas e nas línguas estrangeiras? Também eu trouxe exemplos para finalizar o terceiro bloco. Bom, eu trouxe do inglês e trouxe do espanhol, que eu tenho mais intimidade com essas duas línguas. Do inglês, vamos supor cor. A cor azul, ela vai nos remeter a algo como uma pessoa triste, melancólica, né? Se eu digo I'm blue, I'm feeling blue, então eu estou triste, eu estou deprimido, né? E aí outra expressão com blue do inglês, once in a blue moon, então que é o quê? Que é raramente, né? Eu vou visitar você, quando, né? Daí eu jogo a expressão once in a blue moon, a Cláudia vai para o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então aí eu tenho raramente. Outra expressão em inglês com cor, yellow, né? Aí eu tenho yellow bellied, né? Que é a barriga vermelha, estômago vermelho, digamos, amarelo, desculpa, digamos assim, que é o que? Traduzindo, é covarde, né? Aí eu tenho no âmbito da comida, tough cookie, que é aquela pessoa osso duro de roer, né? E do espanhol, para finalizar, cores, por exemplo, estar sin blanca, né? Blanca, que é a cor, né? Se a pessoa está sin blanca, quer dizer que ela está sem um níquel, sem um tostão, né? Sem nada, está dura. Ir de punta em blanco, que é o quê? Ela está vestida elegantemente, né? Trajada de maneira mais sofisticada, digamos assim, né? Aí com comida, por exemplo,
Se eu digo assim, vete freír churros, né? Então, sai daqui, vai plantar coquinhos, vai plantar bananeira, né? Vai pentear macaco, em português nós falamos. No ser ni chicha ni limonada. Esse chicha, que é a bebida, né? É a partir do milho, que antigamente era mastigado só por mulheres, né? Indígenas, virgens, né? Hoje já é industrializado, então... O que significa isso? Não ser nenhuma coisa nem outra. E aí eu tenho várias expressões. Então, para vocês terem uma noção que o culturema, ele é esse fenômeno que ele envolve língua e cultura. Então, será que é chover no molhado, né? Ou será que é a bananeira que já deu cacho? Né? Então, por quê? Porque são questões que ainda a gente pode trabalhar. A própria professora Maria Luísa Ortiz Álvares, ela está trabalhando agora com a questão da polidez, né? Então, são aspectos que ainda podem ser abordados, ainda envolvendo essa indissociabilidade entre língua e cultura, né? E aí, para finalizar a minha fala, nosso diálogo, nossa conversa de hoje, eu volto para o título, né? O título bem assim, engraçado que eu dei, né? Do preto, como é que é? Do preto e branco. Aqui, peraí, deixa eu ler certinho, né? Eu dou os títulos e aí acabo me esquecendo. Olha, nem preto no branco, nem 880, matizes culturais e seus desdobramentos no ensino e na tradução. Por que nem preto no branco? Porque nós temos que relativizar. Eu não posso dizer certo ou errado, né? Eu tenho que dizer adequado ou inadequado, de acordo com o contexto. Então, não pode ser 880 ou preto e branco, né? Então, não é algo radical. Eu tenho que relativizar, eu tenho que ter esse olhar de acolhimento, de hospitalidade em relação à língua e à cultura do outro. Eu tenho que ter o respeito e não tolerância, né? Esse acolhimento realmente. E aí, eu trouxe algo, né? Eu ia vestir, mas não dá tempo, assim. Então, ó, nós temos que ser o quê? Como se fossem cobras piton que vão trocando cor, ou como se fosse o próprio camaleão, que é você mudar e se adaptar de acordo com a língua e com a cultura, né? Então, por isso que eu prefiro um sapato, um tênis velho, surradinho, a um sapato novo, né? Porque o tênis velho você vai se acomodando ali, né? E o sapato novo você causa ainda aquele estranhamento, né? Para evitar esses choques culturais, nós temos que nos adaptar e acolher a língua e a cultura do outro, e não querer apenas que ele aceite como nós somos. É essa relação aí dialógica. Que ótimo, Cláudia. Que ótimo. Agradeço. Estamos super dentro do tempo. É bom que a gente tenha um tempinho agora para ampliar o debate. Eu vou trazer alguns comentários para depois eu também tenho uma pergunta, mas claro que as pessoas que estão participando fiquem livres à disposição aqui. Aproveitem a professora Cláudia esse momento que nos resta, né? Na verdade, assim, vou começar de trás para frente. Nós tivemos alguns exemplos de pessoas que, a partir da sua fala, né, trouxeram outros exemplos, inclusive agora do contemporâneo. Por exemplo, a professora Joyce, ela disse que está muito comum no momento a questão do biscoito, né? Acho que é uma gíria, não sei como dizer, né? A própria Luiziane disse que os alunos às vezes confundem esses culturemas, na verdade, com gírias ou expressões atemporais. Tá muito comum, não sei se isso também, como a Cláudia falou, depende muito da região, inclusive do estado, né? Não sei se aí também, Cláudia, essa questão do biscoito, querem biscoito, eu acho que o sentido é querer curtidas, né? Se também é muito usado aí, por exemplo, na região sul. Mas é uma febre da internet. Uma outra, quer dizer, acho que isso acabou circulando muito no país, a questão do cancelar, né? Estou cancelando você, estou cancelando alguém, alguma personalidade. A Aline trouxe um exemplo que eu acabei não anotando, deixa eu ver, mais um do futebol, deixou a bola quicando, teve que chutar para o gol, né? E aí, em relação aos conceitos, também a Joyce, que também esteve conosco aqui no projeto, né, da Federal de Sergipe, trouxe uma definição também de dicionários. Joyce, é da Elvira Arnu? Eu acho que sim, né? Quando ela diz assim, para essa autora, dicionários são instrumentos linguísticos porque acabam funcionando como um prolongamento do conhecimento sobre língua e cultura, e ela achou interessante também que o estudo do léxico ampliou, né? Saiu daquela visão primeira e também agora
tem outras concepções, outros desafios. Foram esses que comentaram. Não, Joyce, então fala qual é a autora. Eu que fiz confusão. A Daisy disse que a Daisy já tinha falado que a expressão oxente tem várias acepções, né? E a Daisy acabou de complementar aqui que essa questão do biscoito na Bahia, segundo o Vitor, um abraço, Vitor, o filho da Daisy, seria querer biscoito é querer atenção. Na verdade, a minha compreensão já era questão de curtida, mas eu acho que também depende muito, como eu falei, da comunidade. Joyce disse que é um autor francês. Você está conseguindo ver, Cláudia? Sylvain Arnaud. Não sei se eu pronunciei corretamente, mas obrigado por ter digitado. E aí a minha pergunta justamente para isso, Cláudia, é justamente assim, lembro de um texto seu que você coloca, né, que você foi contaminada em um evento, eu acho que era em São José do Rio Preto, para essa área, um texto que eu já tenho um tempinho que eu li, mas assim, como talvez contaminar os nossos alunos para compreender um pouco mais essas expressões, para ler, no caso, quem é aluno de licenciatura, se interessar por esse tema. Minha pergunta vai mais nesse sentido. Lembro também de um artigo seu que você já começou a usar um conceito de lexicocultura, se não me falha a memória, né? Então, fique à vontade para responder. Caso chegue mais alguma pergunta aqui na reta final, eu passo para você. Muito bem, então, só esclarecendo também que, por exemplo, o Culturema, ele é visto mais no âmbito nacional, e ele também tem ele tem várias denominações, ele pode ser tido como referentes culturais, como realia, né? Até lexicocultura, então, alguns termos, digamos, pega mais, outros menos, né? O termo que até palavras culturalmente marcadas também é outra denominação, né? Terminologia. Então, eu resolvi adotar esse de culturemas. Bom, quando você diz em relação ao regional, também nós temos. Então, existe aí uma teoria que diz que quando é algo mais restrito a determinada região, seria mais um regionalismo. E no âmbito nacional, mais levado como a terminologia de culturemas, né? Aí existem gírias, né, sim. E eu vejo que determinados grupos, como jovens, né, então eles utilizam sempre surgem, né, termos novos, aí, gírias novas. Algumas coisas acabam ficando mais tempo, outras menos tempo. Essa que você mencionou de biscoito e cancelar, eu desconhecia, eu acho que eu já estou velha. Cláudia, desculpa te cortar, assim, acabou de chegar uma contribuição aqui da Aline, já um diálogo aqui paralelo na live, né? A Aline conversando com a Joyce, dizendo que cancelar é quando um famoso ou não tem uma atitude errada e tem que cancelar aquela influência, ou seja, parar de seguir, e às vezes isso gera algum linchamento virtual, como ela colocou aqui entre aspas. Olha que interessante, aprendendo aí. Então, é uma Sim. gíria, que é um fraseologismo, né? Uma unidade fraseológica. Então, é algo, sim, que é vivo, né? E que é mais próximo, principalmente, de jovens, né? E de determinados grupos. Então, como você me perguntou, como atrair esses jovens? Então, mostrando situações e exemplos de tornar a língua mais viva, mais autêntica, mais próxima do contexto real, né? Então, quando você sabe expressões idiomáticas, quando você sabe gírias, colocações, né? Enfim, provérbios, clichês, locuções, você vai até onomatopeias. Eu posso ter questões culturais onomatopeias, né? Então, como que eu vou traduzir tititi, blá, 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 nhe, nheco, né? Então, até no Japão tem 3 diferentes onomatopeias para dizer a intensidade da chuva, enfim. Então, são questões que eu posso suscitar essa curiosidade, né? Então, eu trazendo exemplos, eu trazendo imagens, eu trazendo situações, tirinhas, HQ, charges, né? O próprio contexto do cotidiano, ele vai mostrar essa necessidade de dominar também os fraseologismos, ok? Sim. Não sei se eu respondi tudo. Sim, não, e acabou também, quer dizer, apareceu uma pergunta aqui da Ivânia, que é daqui do Rio de Janeiro, sobre justamente, acho que complementa a minha pergunta.
quando ela coloca assim, os adolescentes têm dificuldade de produzir sentidos a partir das expressões idiomáticas. Não Elas têm, só de fato, adolescentes. mas assim, interessante que ela traz, Cláudio, ela atua também na EJA, ela disse, já os alunos da EJA não têm tanta dificuldade. Mas será que de fato essas expressões têm um caráter atemporal? E aí, a partir também da sua fala, lembrei bastante que é muito comum nas provas do Enem de língua espanhola cair alguma questão justamente sobre expressão idiomática ou gíria, né? Sendo que acaba sendo um conteúdo que, em sala de aula, às vezes do ensino médio, a gente pode trabalhar, né, pela compreensão ali da leitura pelo contexto, mas às vezes você precisa daquele conhecimento quase literal da expressão, né? É interessante porque a expressão ela também vai evidenciar determinada cultura e, além disso, momento sócio-histórico e político, né? Por isso que, às vezes, ela pode ser mais utilizada entre jovens ou entre adultos, dependendo da expressão e até principalmente provérbios. Hoje em dia, o que eu noto pelos meus alunos, que poucos alunos conhecem ou utilizam provérbios, mesmo em língua portuguesa, né? Então, as expressões, elas podem sim ser mais comuns, determinadas expressões entre alguns grupos específicos, né? Então, isso vai demonstrar também um certo grau de identidade, revelar a identidade também daquele grupo, né? Então, por isso que utiliza as gírias, sobretudo, elas vão expressar muito bem isso, né? Elas vão evidenciar, olha, o meu pertencimento a esse grupo, por isso que eu falo dessa forma, escrevo dessa forma, me comporto assim, se eu uso só preto, né? Enfim, então eles vão ter toda essa questão linguística também aí e cultural imbricada, né? Que ótimo, Cláudia. A gente está chegando já na reta final. Antes de finalizar, eu queria destacar, como sempre, publicações da nossa convidada. E aí eu vou destacar aqueles títulos criativos. Então, em primeiro lugar, queria divulgar o Vademecum, que é um livro de quase 600 páginas, né? E aí, organizado pela professora Cláudia. E aí, nesse livro, a Cláudia já tem uma contribuição em outros artigos anteriores também esse livro sobre o tema, mas olha que título criativo. Mais um abacaxi para descascar ou uma mão na roda? Os culturemas no processo de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras adicionais. Eu tive já, assim, tem 2 livros que eu acho que saíram do forno agora, não é, Cláudia? A Cláudia vai poder confirmar, da editora Pontes. E eu tive o privilégio já de primeira mão ler esses artigos para pensar aqui na live, mas também os títulos. Não confunda alhos com bugalhos, nem pis em ovos. Aproximações teórico-metodológicas sobre os culturemas no processo de ensino-aprendizagem de espanhol, né? Língua adicional, língua estrangeira e também no fazer tradutório. Vou dar só mais um exemplo. No banco dos réus, pontos e contrapontos acerca da linguística contrastiva e suas vertentes teóricas, um texto de 2019 que atualiza, né, o debate. E tem vários outros que eu anotei aqui. Adorei esse outro também. Eu já falei desse? Acho que não. Abre alas que eu quero passar. Não só a festividade se resume, trabalhar intertransculturalidade, reflexões teóricas e propostas pedagógicas. Esses 2 desses artigos que já acabaram de sair em 2 livros organizados pela professora Cláudia. Já tem várias pessoas aqui pedindo para deixar no feed essas indicações de leitura. E aí eu queria passar a palavra agora para a professora Cláudia. Cláudia, nós temos... Hoje eu acho que a gente vai conseguir encerrar a live com calma, nós temos 7 minutos ainda, mas para você comentar sobre essas publicações, o que vem por aí, ou outras indicações de leitura que você queira aqui deixar para o público. Eu queria só agradecer novamente, né? Não estranhe esses títulos assim bem imaginativos, que eu adoro brincar com as palavras. Por isso que eu decidi me enveredar pela lexicografia, fraseologia, enfim, por essas áreas. E aí, mensagem, né? Eu gosto muito dessa obra do René Magritte, que ele é do surrealismo, né? Que é o falso espelho. Então, para a gente ter sempre esse olhar atento, esse olhar mais aberto em relação à diversidade, né? A mente mais para ampliar os horizontes e a mente, para a gente não julgar o que é alheio, né?
como algo ruim, algo menor, inferior, né? Para não considerarmos os outros e nem sermos considerados como se fôssemos aí, né? Pessoas que não são humanas, pessoas que não seriam esses, digamos assim, elementos ou pessoas assim totalmente anormais, né? Então que a gente possa ver que é só diferente, né? E que bom que é diferente. O nosso Brasil apresenta uma riqueza linguístico-cultural maravilhosa, é um povo mestiço, incrível, né? Contribuições de tantas línguas. Então que a gente veja a diversidade como algo positivo, de crescimento, de evolução, né? De acolhimento, e que possa aí ter esse respeito em relação à diversidade em todos os sentidos. Convido a ler assim que tiver disponível para venda. Eu já vou presentear o Antônio, a professora Gretel, que estão aqui, né? Com carinho. Então, eu encaminho para vocês assim que tiver tudo certinho. E gostaria de falar também que, com essa fala, eu procuro, quando eu falo de língua e cultura, combater esses estereótipos e visões aí distorcidas, preconceituosas, né? Então, são maneiras da gente estudar e poder trabalhar isso para gerar um impacto na sociedade, né? Então, que a gente começa pelos alunos, pela sala de aula, possibilitando essas discussões e reflexões, para poder pensar, repensar, significar e ressignificar tanto a língua materna quanto a estrangeira, né? Fazer esse movimento de vai e vem positivo. E, finalizando, então, vou ler rapidamente um fragmento de Rubem Alves que eu amo, sobre conclusões. Conclusões são chaves que fecham. Cada conclusão faz parar o pensamento. Palavras não conclusivas deixam abertas as portas das gaiolas para que os pássaros voem de novo. Cada palavra deve ter reticências para o pensamento continuar seu voo. Então, hoje não é o final desse tema, pelo contrário, né? Então, que gere, que desperte essa curiosidade em vocês. Ficarei contente aí em compartilhar referências, né? Para que vocês possam ampliar ainda mais o conhecimento. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Fiquei até emocionada aqui com a sua leitura. Eu acho que também, né, por ser a último encontro aqui do Projeto Conversas, assim, eu acho que agradecendo a você, te conheci pessoalmente em Três Lagoas, naquele evento Senelco, né? Mas já, claro, conhecia você de publicações, uma pessoa muito carinhosa, muito amiga, muito humana. Assim, fico muito feliz de encerrar esse projeto, essa etapa com você, e também, assim, agradecendo a você hoje pela participação. Acabo agradecendo a todos os 26 colegas, né, que estiveram presentes aqui nesse momento difícil que a gente está vivendo, mas ao mesmo tempo produzindo e compartilhando, né, democraticamente aí conhecimento, que eu acho que era essa a proposta mesmo do projeto. Claro que assim, eu já tinha uma ideia antes da pandemia de desenvolver algum projeto de pesquisa que pudesse, na verdade, trazer pesquisadores, escutar, na verdade, o que é que os colegas estão fazendo, como compartilhar, né, conhecimento, buscar novas parcerias, e acabou que esse projeto surgiu aí nesse período de pandemia. Então, estou muito feliz, espero ter contribuído. Assim, para mim foi uma experiência muito, muito rica de ter conhecido bastante gente, assim, conheci outras pessoas aqui que entram aí no privado para conversar, para pedir indicações de leitura, aproximar desses colegas convidados, porque é toda uma preparação aí de roteiro. Então, fico muito feliz e agradeço todo mundo. O pessoal acabou de perguntar se a Lupita não ia aparecer, ela apareceu no início. Não sei se eu consigo pegá-la agora. Calma aí. Opa! Antônio, enquanto você pega a Lupita, eu queria dizer que você mudou a vida de muitas pessoas, professores e alunos. Aproximou o conhecimento, possibilitou essa reflexão e esse alcance de tantos temas maravilhosos, né? Então, para você, somos lo que hacemos, pero somos principalmente lo que hacemos para cambiar lo que somos. E você mudou muita gente. Ah, né? Que bom, obrigado. E reflexões também, tá? Olha, um obrigado. Carinho, respeito enorme por você. E depois do dia 5 de agosto vai chegar uma surpresinha aí para você. Ai, que bom, já tô animado. Cláudia, antes de encerrar, que eu acho que a gente tem um minutinho, acabou que a Luiziane trouxe algo que eu ia esquecer de falar. Não podia, né, esquecer de falar sobre o livro.
de fato esse projeto vai se transformar em livro, né? E aí todos os que participaram já sabiam disso, e aí a gente logo vai ter todas essas conversas num gênero novo também, em termos de publicação, disponíveis aí em um e-book de preferência para que todo mundo tenha acesso. Muito Cláudia, bom. vamos cair. Falta 25 segundos. Então, obrigado a todo mundo que acompanhou, a minha família, os amigos, todo mundo que acompanhou esse projeto também e os convidados. Obrigada por tudo. Um abraço para você e para a Lupita. Obrigado para vocês também. Até a Até mais. próxima. Bom fim de Tchau, semana. tchau. Para você também. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.